Eu estava na reunião da associação do bairro para o planejamento da festa junina, quando uma mulher sugeriu montar uma barraca do beijo. O marido dela, que estava do lado, soltou: "Boa ideia, desde que não seja a minha mulher." Todo mundo riu. Eu, lá do fundo, soltei: "É melhor que não seja mesmo. Imagina o surto de DST que vai dar na cidade." O silêncio que se fez naquela sala foi tão grande que dava para ouvir o cri-cri do grilo. Mas antes de continuar, deixa eu voltar um pouco e contar como chegamos até aqui. Essa é uma história original do canal Quando as Máscaras Caem. Meu nome é Kelinda. Isso mesmo, Kelinda. Meus pais foram bem criativos. Minha mãe gostava muito do nome Kelly, mas Kelly era comum demais, então ela decidiu inovar. Afinal, por que não, né? Eu tenho 23 anos e trabalho como caixa do mercado aqui na minha cidadezinha, no interior de Minas Gerais, com 30 mil habitantes. Daquelas cidades que você tropeça na calçada e quando chega em casa sua mãe já sabe até qual joelho você ralou. E eu, como caixa de um dos maiores mercados da cidade, ficava no epicentro de tudo. Todo mundo da cidade passava pelo meu caixa. O prefeito, o padre, a professora, o borracheiro, a dona de casa, o aposentado. Cada um com seu carrinho, sua sacola e sua fofoca para soltar. O caixa do mercado é o confessionário express do povo. A pessoa chega para comprar alguma coisinha e sai tendo contado que a vizinha está grávida do cunhado. E eu ali, passando as compras, ouvindo tudo com cara de paisagem e dando sorrisinho quando necessário. O dono do mercado é o Jefferson. Ele é um chefe tranquilo, sério no trabalho, mas justo. Sempre me tratou bem. Deixava eu sair mais cedo quando precisava. Nunca reclamou quando eu ficava 2 minutos a mais de conversa com as clientes. Um bom chefe. Eu faço crochê desde os 15 anos. Aprendi com minha avó. Tapete, toalha de mesa, susplate, caminho de mesa. Eu fazia de tudo. O Jefferson comprava minhas peças e vendia no mercado. Me ajudava a complementar na renda. Moro com meus pais. Gente simples de igreja. Minha mãe cozinha todo dia e meu pai assiste jornal toda noite. Rotina de quem é feliz sem precisar de muito. Os dois são muito religiosos. Não fanaticamente religiosos, mas consistentemente religiosos. Todo domingo na igreja, toda refeição com agradecimento, e eu fui criada assim. Na fé, na honestidade e com a convicção inabalável de que certas coisas só acontecem depois do casamento. Se é que vocês me entendem. Agora deixa eu apresentar o Enzo. O nome dele é o Enzo mesmo. Ele me contou que a mãe dele era fã da Cláudia Raia e adorou o nome do filho dela, mas ela pensou: vou dar um toque especial. Colocou W no começo e 2 Es para ser diferente. O Enzo morava na rua de cima. Eu era apaixonada por ele desde os meus 12 anos, daquele jeito de adolescente, sabe? Escrevia o nome dele no caderno com um coraçãozinho em volta. O Enzo era um ano mais velho e estudamos na mesma escola. Ele sabia que eu existia, mas não fazia questão nenhuma de me cumprimentar. Aí eu tirei o aparelho dos dentes, o cabelo resolveu colaborar, o corpo foi tomando forma de mulher, e de repente o Enzo começou a puxar assunto. 10 anos me ignorando e de repente queria saber o que eu ia fazer no fim de semana. Engraçado como a vida funciona, né? Começamos a namorar. E pra mim foi a realização de um sonho de infância. O menino que eu desenhava coraçãozinho no caderno agora me mandava bom dia e boa noite todo dia. Meus pais gostavam de Enzo. Os pais dele eram conhecidos do meu pai, gente honesta, trabalhadora. Meu pai sempre dizia que para saber o caráter de um homem era só olhar para a família. E a família dele era de boa índole. Enzo trabalhava como servente de pedreiro. Ganhava pouco, mas era dinheiro honesto. E como eu falei antes, certas coisas só depois do casamento. Eu tinha o sonho de me casar pura. Era minha decisão e eu estava firme nela. No começo, o Enzo tentava uma mão boba aqui, outra ali, mas eu sempre mandava parar e ele respeitava. A gente nem selinho dava direito. Nosso namoro era na sala de casa, com minha mãe passando de 15 em 15 minutos fingindo que ia buscar água. E de vez em quando a gente saía para comer fora. Namoro à moda antiga. Com 8 meses de namoro, ele me pediu em casamento. Rápido, eu sei. Mas quando você espera por uma pessoa desde os 12 anos, 8 meses de namoro parece muito tempo. Aceitei na hora. Comecei a planejar o casamento. Nada luxuoso. Meu sonho era simples. Um bolo grande, um vestido bonito e uma festa com família e amigos no salão da igreja. Só queria que fosse bonito e que as pessoas que eu amo estivessem lá. Mas até um casamento simples custa dinheiro. Vestido custa dinheiro. Bolo custa dinheiro. Salgadinho custa dinheiro. E caixa de mercado e servente de pedreiro não são exatamente as profissões que te fazem nadar em dinheiro. Foi aí que tive a ideia da rifa. Rifa de R$ 5 cada número. Prêmio:
Um conjunto de tapetes de crochê feito por mim. Todo mundo do bairro já tinha alguma peça minha em casa. Comecei a vender de porta em porta, e o Jefferson deixou eu vender no mercado também. Quase todo cliente que passava pelo meu caixa levava uma rifinha. O dinheiro foi entrando aos poucos. R$ 5 aqui, R$ 5 ali. E o dinheiro eu entregava para o Enzo guardar. Eu não tinha conta em banco. Mas o Enzo tinha e vivia dizendo que no banco o dinheiro pelo menos rendia alguma coisa. Então ele ficou responsável por depositar e cuidar do nosso dinheiro. Eu confiava nele. Um dia, uma cliente pagou a rifa com uma nota de R$ 5 que tinha um desenho de um Bilal feito com caneta esferográfica azul. E do lado, escrito, para dar sorte. Eu olhei para aquela nota e falei, vamos ver se dá sorte mesmo. Rimos, guardei junto com as outras e no final do dia entreguei tudo pro Enzo. Uns meses antes, um casal novo tinha chegado no bairro. O Birajara, em torno de 50 anos, caminhoneiro. E a mulher dele, Jussi Slane, mais nova que ele, devia ter uns 30. Era bonita, simpática e sorridente. Todo mundo chamava ela de Juju. Vieram de outra cidade. E vocês conhecem o jeito mineiro de ser, né? Recebemos eles de braços abertos. A vizinha levou bolo. A outra levou queijo. Minha mãe mandou um pote de doce de leite. Em uma semana, a Juju já conhecia o bairro inteiro. O Birajara vivia viajando. Era caminhoneiro, ficava dias fora, semanas às vezes. E a Juju ficava em casa sozinha. Um dia, minha amiga chegou no mercado e soltou no meu ouvido. Que linda! Eu vi o Enzo entrando na casa da Juju e do Ubirajara agora à tarde. Peguei meu celular na hora e mandei mensagem. Amor, o que você foi fazer na casa da Juju e do Ubirajara? O Enzo respondeu. Tô fazendo uns serviços, uma parede precisando de reparo. Fez sentido. Ele era servente de pedreiro. Fazia bico o tempo todo. Aceitei e segui minha vida. Dias depois, na minha folga, fui passando de casa em casa para vender rifa. Toquei a campainha na casa da Juju. Ela abriu a porta com aquele sorrisão, eu mostrei a cartela, ela quis comprar. Foi buscar o dinheiro e voltou com uma nota de R$ 5. Eu peguei a nota, olhei e senti aquele aperto no peito. Tinha aquele desenho. O Bilal desenhado com a mensagem "pra dar sorte". Forcei um sorriso, agradeci, guardei a nota e fui embora. Mas a minha cabeça não parava. Como essa nota veio parar aqui? Será que era a mesma nota? Será que tinha um desenhista de Bilaus por aí vandalizando todas as notas de R$ 5 da cidade? Ou será que o Enzo depositou no banco e, por coincidência, a Juju sacou justamente essa nota? Quais as chances? Cheguei em casa, me tranquei no quarto e sentei na cama segurando aquela nota, olhando para o desenho que agora parecia estar rindo da minha cara. Li de novo, para dar sorte. Será que era um sinal divino sendo enviado para mim através de um desenho de Bilal numa nota de R$ 5? A partir daquele dia, comecei a prestar atenção. Não falei nada, não acusei ninguém, mas meus olhos se abriram. Percebi que o Enzo não ficava mais insistindo para ficarmos sozinhos. Aquela ansiedade de noivo, aquela vontade que ele vivia demonstrando antes, sumiu. Começou a dar desculpas para não ir namorar no sofá lá de casa. Que estava cansado, que tinha acordado cedo, que amanhã tinha serviço pesado. Observei também que ele estava sempre fazendo serviços na casa da Juju. Toda semana tinha algo novo. E ao mesmo tempo vivia reclamando que o serviço estava fraco, que estava entrando pouco dinheiro. Mas se ele estava fazendo tanta obra na casa da Juju, por que não estava ganhando dinheiro? Um dia resolvi perguntar. Pedi para ele me mostrar o extrato do banco. Queria ver quanto a gente já tinha juntado. Enzo coçou a cabeça e soltou. Então, amor, eu esqueci a senha do banco e o aplicativo bloqueou meu acesso. Preciso ir ao banco resolver, mas não estou tendo tempo. Engoli essa justificativa. Quis acreditar. Precisava acreditar. Porque se o que minha mente estava gritando fosse verdade, significava que o homem que eu amava desde os 12 anos estava me fazendo de trouxa. E eu não estava pronta para aceitar isso. Um dia, enquanto eu estava no caixa passando as compras de uma cliente, apareceu Dona Filomena. Dona Fifi para os mais íntimos. Toda cidade pequena tem uma Dona Fifi. Aquela senhora que sabe de tudo, vê tudo, ouve tudo e conta tudo. Ela morava bem na frente da casa da Juju e do Ubirajara. Dona Fifi colocou suas comprinhas no caixa, e enquanto eu ia passando os itens, ela se inclinou no balcão e falou baixinho. Que é linda, posso te contar uma coisa que andei reparando? Pode, Dona Fifi. Aquela casa da Juju tem movimento demais para uma dona de casa casada. Eu parei o código de barras no ar. Como assim, Dona Fifi? Menina,
Eu fico na minha janela e vejo tudo. Entra homem naquela casa o dia inteiro. De manhã, de tarde. Às vezes 2, 3 homens diferentes no mesmo dia. E sempre quando o Ubirajara está viajando. Eu engoli seco. Continuei passando as compras como se nada tivesse acontecido, mas minha cabeça estava a mil. E a senhora conhece esses homens? Alguns sim, outros não. Mas o teu noivo já apareceu lá várias vezes. Mas, dona Fifi, será que esses homens não estão indo fazer obra? O meu noivo mesmo está prestando serviços para Juju, umas reformas na casa. Dona Fifi fez aquela cara de quem tem pena de explicar o óbvio. Minha filha, nenhum desses homens entra com sacola de ferramentas naquela casa. Dona Fifi pagou as compras, sorriu, agradeceu e saiu andando como quem não disse nada demais. Ainda parou na porta para comentar que ia chover de tarde. E eu fiquei ali, parada no caixa, com o mundo desmoronando, enquanto ela estava preocupada com a previsão do tempo. Quando eu cheguei em casa naquela noite, fiquei deitada na cama olhando pro nada, juntando as peças. A amiga que viu o Enzo entrando na casa da Juju, o serviço que nunca acabava, a nota de R$ 5 com o Bilal, o extrato bancário que ele não mostrava, as desculpas para não vir namorar no sofá da minha casa. E agora a dona Fifi dizendo que entrava homem o dia inteiro naquela casa. Cada coisa sozinha podia ter explicação. Mas tudo junto? Ah, não. Alguma coisa estava acontecendo. No meu dia de folga, fui até a casa de dona Fifi. Bati na porta, ela abriu com aquele sorriso de quem já estava esperando a visita. Bom dia, dona Fifi. Poderia me contar mais do que a senhora vê naquela casa? Ela me puxou para dentro, fez um café, sentou-se na cadeira da cozinha e começou. Menina, eu moro nessa rua há 30 anos. Conheço o barulho de cada carro, o passo de cada pessoa. Quando a Juju e o Ubirajara chegaram, achei que era um casal normal. Mas depois de umas semanas, comecei a perceber que sempre que o Ubirajara saía de viagem, aparecia homens. Sempre homens, nunca mulheres. Eles entram sem bolsa, sem mala, sem ferramenta. Não é visita de serviço, não é visita de amigo. E não ficam muito tempo. Meia hora, 40 minutos e vão embora. Meu estômago estava embrulhado. E o meu noivo? O Venzo? Aquele menino aparece bastante. Umas 2, 3 vezes por semana. Sempre na parte da tarde. Eu respirei fundo. Dona Fifi me olhou com aqueles olhos de quem já viu muita coisa na vida e disse: Minha filha, eu não quero me meter na sua vida. Mas eu te vejo todo dia no mercado, vendendo rifa, toda feliz planejando seu casamento. E me dói ver o que eu vejo naquela casa sabendo que você está aí iludida. Agradeci o café e ia saindo quando ela me chamou de volta. Que linda! Espera. Meu filho instalou umas câmeras de segurança aqui em casa. Tem uma que pega a lateral da casa da Juju. Eu nem sei mexer nesse trem, mas parece que fica tudo gravado no celular. Meu coração disparou. Dona Fifi pegou o celular, me entregou e disse: Fica à vontade, filha. Eu não sei mexer nessa porcaria mesmo. Abri o aplicativo da câmera. E estava tudo lá. No dia anterior, Venzo entrando na casa da Juju. Ele saindo uns 40 minutos depois com o cabelo molhado. No mesmo dia mais tarde, outro homem entrando e saindo uns 30 minutos depois com o cabelo molhado. 2 dias atrás, 2 homens em horários diferentes. 3 dias atrás, Wenzo de novo chegando todo sorridente. E outros homens mais que eu fui reconhecendo. Maridos, pais de família. Homens que eu via todo dia no mercado com as esposas. Minha mão estava tremendo segurando aquele celular. Eu queria gritar. Queria ir lá e derrubar a porta daquela casa e chutar a bunda daquela rameira. Mas não ia fazer nada disso. Respirei. Engoli o choro. E pensei. Se eu fosse lá agora, ia ser a minha palavra contra a dela. Ela ia dizer que aqueles homens estavam prestando serviços na casa dela. O Venzo ia confirmar. E eu ia ficar taxada de noiva ciumenta e barraqueira. Antes de ir embora, peguei meu celular e fui gravando a tela do aplicativo da câmera. Cada parte que mostrava os homens entrando e saindo da casa da Juju. Voltei pro mercado no dia seguinte com outra cabeça. Agora eu não era mais a Kelinda simpática do caixa. Eu era a Kelinda investigadora. E o caixa do mercado seria a minha sala de interrogatório. Comecei a puxar assunto com as esposas dos homens que eu reconheci nos vídeos. Nada direto, nada acusatório, apenas sondando. E aí, dona Suevelin, seu marido ainda atende em domicílio? Ah não, Kelinda. Agora ele está trabalhando numa empresa. Virou CLT, é mais seguro. Para outra eu perguntei, o Genivaldo continua como encanador autônomo? Não mais.
Agora está na obra do shopping. Trabalha o dia inteiro lá. Nem tem tempo direito para almoçar. Chega morto em casa. Fui juntando as peças. Aqueles homens não estavam fazendo serviços na casa da Juju. Estavam indo lá para outra coisa. Escolhi 2 esposas que eu tinha mais intimidade. Vou chamar de fulana e ciclana, porque não preciso expor as coitadas mais do que já foram. Chamei cada uma em separado, num canto reservado, e falei: preciso te mostrar uma coisa, mas preciso que você fique calma. Mostrei os vídeos. O marido da fulana entrando na casa da Juju numa quarta-feira às 10 da manhã. O marido da ciclana entrando numa sexta às 3 da tarde. Fulana ficou branca. Sentou na cadeira e ficou olhando para o celular sem falar nada por uns 2 minutos, processando o que tinha acabado de ver. Ciclana começou a tremer. Os olhos encheram de água. Ela tampou a boca com a mão e disse baixinho: Eu sabia. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Nós 3 decidimos que íamos expor a Juju. Mas como? Bate-boca com ela na rua? Espalhar fofoca no bairro? Fulana comentou que sábado teria a reunião da associação do bairro para organizar a festa junina. Nossa, é mesmo. Com tanta coisa na cabeça, eu nem tinha me lembrado dessa reunião que seria em 2 dias. Acho que todo mundo ia estar lá. O bairro todo ia, porque depois serviam lanchinhos, refrigerante e virava uma confraternizaçãozinha de bairro. Nós 3 nos olhamos. Não precisou ninguém falar nada. O olhar disse tudo. E se... Combinamos de ficar quietas até lá. Agir normalmente. Os dias até sábado passaram devagar, quase parando. Apesar do Enzo morar na rua de cima, a gente não se via todo dia, só nos finais de semana. E muitos deles, o Enzo cancelava, dizendo que estava cansado. Agora eu entendia o porquê do cansaço. Mandei mensagem combinando de encontrar ele na reunião da associação do bairro. A reunião era um evento para todos. Ninguém faltava. O Enzo confirmou. E finalmente o sábado chegou. O salão da igreja já estava cheio quando eu cheguei. Como sempre. Toda reunião, todo evento do bairro era lá. Não tinha outro lugar. Cadeiras de plástico espalhadas, mesa com jarra de suco e biscoito de polvilho, ventilador de teto fazendo aquele barulho de hélice de avião. O pessoal foi chegando e se acomodando. Meus pais se sentaram lá na frente, perto da mesa da diretoria. Os pais do Enzo se sentaram do outro lado. Dona Fifi estava no cantinho dela, quieta, com cara de quem veio assistir novela ao vivo. Fulana e ciclana chegaram com os maridos sorrindo, como se fosse um sábado normal. Enzo chegou e se sentou do meu lado. Me deu um beijo no rosto e disse: Oi, amor. Eu sorri. Disse oi. Por dentro minhas mãos estavam geladas. O combinado com fulana e ciclana era esperar a reunião acabar e confrontar a Juju na hora dos comes e bebes, quando todo mundo estivesse relaxado. A reunião começou. O presidente da associação abriu falando sobre a festa junina. Datas, horários, quem ia cuidar do quê. Barraca de comida, pescaria, correio elegante. O povo ia dando sugestão, levantando a mão, opinando. Tudo normal. Até que a Juju levantou a mão. E se a gente fizesse uma barraca do beijo? Algumas pessoas riram, outras acharam boa ideia. O Ubirajara, que estava sentado do lado dela, soltou com um sorriso. Boa ideia, desde que não seja a minha mulher. Todo mundo riu de novo. A Juju deu um tapinha no braço dele, fingindo vergonha. Que cena bonita! O casal unido, o caminhoneiro brincalhão e a esposa dona de casa simpática. Eu olhei pra fulana. Fulana olhou pra mim com aquela cara de olha a audácia dessa vagaba. E nessa hora todos os preceitos que meus pais me ensinaram desde criança deram uma pausa. Eu respirei fundo e soltei lá do fundo do salão. É melhor que não seja mesmo. Imagina o surto de DST que vai dar na cidade. O silêncio que se fez naquela sala foi tão grande que dava pra ouvir o grilo cantando. Cri-cri. O ventilador de teto parecia o único que ainda estava respirando. O Enzo, que estava sentado do meu lado, virou a cabeça tão rápido que quase deslocou o pescoço. Nunca tinha visto ele me olhar daquele jeito. Assustado. Branco. Que linda! O que você está fazendo? Ele sussurrou. Eu não olhei para ele. Meus olhos estavam fixos na Juju. Juju se levantou. Caminhou na minha direção. Parou na minha frente. Apontou o dedo na minha cara e disse: O que você quis dizer com isso? Você está querendo dizer que eu tenho doenças? Quem você pensa que é para me acusar disso, garota? Eu me levantei. Devagar. Olhei nos olhos dela e falei firme. Eu sei que você recebe vários homens na sua casa enquanto o Ubirajara está viajando a trabalho. O salão inteiro prendeu a respiração. O Enzo ficou mais branco ainda.
Lá na frente, meu pai se inclinou para minha mãe e sussurrou alguma coisa. Eu vi minha mãe arregalar os olhos e olhar na minha direção. Tinham reconhecido a voz da filha. Juju cruzou os braços e deu uma risada forçada. Mas da onde você tirou isso? Você por acaso tem provas? Porque acusação sem prova é calúnia. Eu levantei o celular no ar. Tenho sim. Quer que eu mostre para todo mundo? O rosto da Juju mudou. A arrogância deu lugar ao desespero. Ela avançou em cima de mim tentando pegar o celular da minha mão. Eu puxei o braço para trás. Fulana se levantou e ficou na frente dela. O Ubirajara, lá do outro lado do salão, levantou a voz. Juju, se você não tem nada a esconder, por que está tentando pegar o celular da menina? Silêncio de novo. Eu caminhei até o Ubirajara e mostrei os vídeos. Ele pegou o celular e foi assistindo. A cada vídeo seu rosto ia mudando. Ele ia reconhecendo os homens. E começou a falar em voz alta, apontando. Genivaldo! Ele olhou para o meio do salão. O que você foi fazer na minha casa? Genivaldo abaixou a cabeça. A esposa olhou para ele querendo respostas. Marcos também? O Birajara passou para o próximo vídeo. Marcos, eu te emprestei dinheiro mês passado, seu desgraçado. Marcos não levantou os olhos do chão. Até você, Melquíades. O Birajara devolveu o celular e esfregou o rosto com as duas mãos. O salão virou um tribunal. Gritos, choro, xingamentos. Mulher apontando para o marido. Marido tentando explicar. Juju parada perto da parede sem ter para onde correr. O Birajara se virou para Juju com os olhos vermelhos e perguntou. Juju, o que esses homens estavam fazendo na minha casa enquanto eu estava na estrada trabalhando? Juju ficou calada por uns segundos. Todo mundo esperando. Ela cruzou os braços e disse. Ué, eles foram fazer uns serviços lá na casa. Reforma, conserto, essas coisas. O Birajara olhou para ela. Mas que serviços, Juju? A casa está idêntica como sempre foi. E o Melquíades é jardineiro. A gente nem tem jardim. Foi lá fazer o quê? Aparar a sua grama? Juju deu aquele rum de deboche. E aí ela fez a coisa mais inesperada. Abriu um sorriso e disse. Eu estava trabalhando, meu amor. Ganhando dinheiro. Você acha que os R$ 500 por mês que você me dava era o suficiente? Eu queria comprar minhas roupas, minhas bolsas, minhas coisas. Com R$ 500 eu não compro nem um sapato decente. Então eu fui ganhar dinheiro do meu jeito. O salão explodiu. As mulheres gritando, os maridos querendo sumir. O Ubirajara tremendo de raiva. Você não mudou nada, ele disse com a voz quebrada. Eu te tirei daquela vida. Me tirou daquela vida? E me colocou para viver como uma dona de casa no meio do nada? Nossa, muito obrigada, meu herói. Você sempre foi um idiota, Ubirajara. Eu gostava da minha vida. Você achou que eu ia ficar limpando a casa e cozinhando enquanto você dirigia caminhão? O coitado do Ubirajara estava destruído, mas o pior ainda estava por vir. Sabe o que mais? Continuou Juju. Foda-se o que você pensa, seu velho babaca. Eu já tenho outra pessoa. Vou embora com o Josevaldo. Todo mundo olhou para o Josevaldo. O Josevaldo era motorista de ônibus, que estava ali quietinho no canto achando que tinha escapado da lista. A esposa dele, que até agora estava rindo e cochichando com a vizinha, aproveitando o barraco alheio, parou de rir na hora. Josevaldo engasgou. Ficou vermelho. Olhou para a esposa, olhou para Juju, olhou para a esposa de novo. Eu nunca falei isso. É mentira dela. Eu nunca falei isso. A esposa do Josevaldo não quis saber de explicação. Levantou e encheu ele de tapa ali mesmo, na frente de todo mundo. Josevaldo levantou, se protegendo com os braços, repetindo: é mentira dela, enquanto a esposa ia empurrando ele para fora do salão. Os dois saíram pela porta e a gente ainda ouviu os tapas e gritos dela do lado de fora. A Juju ficou parada, olhando para a porta. O Josevaldo era o plano B dela. E o plano B acabou de sair correndo levando o tapa da esposa. O Birajara mandou. Você sai da minha casa. Hoje. Juju se recompôs rápido e cruzou os braços. Não vou sair. Eu tenho direito à metade daquela casa. O Birajara riu. Uma risada cansada, de quem não aguenta mais. Então fala com o dono porque eu menti pra você. Eu não comprei a casa. É alugada. A cara da Juju nessa hora foi a melhor coisa que eu vi na minha vida. Toda a arrogância, todo o deboche, toda a pose desmoronou em 2 segundos. Você é um pobre, um desonesto, ela gritou.
As mulheres do bairro começaram a xingar a Juju, a chamando de vários nomes que acho que vocês imaginam quais. Ela ainda tentou se defender. Eu não entendo por que vocês estão xingando a mim e não os maridos de vocês. Eles que são os errados. O Birajara, com a voz pesada, falou para o salão inteiro ouvir. Eu peço desculpas a todos. Eu tirei essa mulher da zona, mudei de cidade para ela ter uma vida nova. Ela continuou fazendo aqui a mesma coisa que fazia lá. Silêncio pesado. Ela saiu da zona, mas a zona nunca saiu dela. Ele completou. Juju olhou em volta. Não tinha um rosto amigo naquele salão. Ninguém estava do lado dela. Pegou a bolsa, caminhou até a porta e soltou antes de sair. Essa cidade é um porre. Vou embora dessa merda. E foi embora. O Enzo, que até então estava quietinho do meu lado, me puxou pelo braço e sussurrou. Vamos embora daqui, que é linda. Eu olhei para ele. Olhei bem. Aquele era o menino que eu escrevia o nome no caderno com um coraçãozinho em volta. O homem pro qual eu guardei o que eu tinha de mais precioso. E ele achava que ia sair dali ileso. Eu sei que você também ia lá, Enzo. Você está nos vídeos. O rosto dele desmoronou. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. E quando finalmente conseguiu falar, começou atropelado. Que é linda, escuta. Eu te amo. Você é a mulher que eu quero ter como minha esposa. Mas entenda, eu sou homem. Eu tenho necessidades. Eu não aguentava mais esperar. Não aguentava esperar o Enzo? Eram apenas alguns meses. Eu estava juntando dinheiro pro nosso casamento. É, eu sei, mas estava demorando demais. Você queria juntar muito dinheiro para uma festa ridícula que não tinha necessidade nenhuma. A gente podia apenas se casar no cartório e depois almoçar fora com a família. Coisa simples. E o que você fez com o meu dinheiro, Enzo? Cadê o dinheiro que eu te dei para depositar? Ele ficou quieto por uns segundos. Engoliu seco. Eu tive que usar, tinha umas contas atrasadas. Mas eu ia te devolver tudo, que é linda. Contas atrasadas? E como você pagava os servicinhos da Juju? Rebocando a parede da casa dela? O Enzo não respondeu. Não precisou. E do nada, um tapão na cabeça dele. O Enzo levou a mão na nuca e se virou. Era o pai dele, a mãe do lado, chorando. Seu vagabundo! O pai dele estava vermelho. É assim que eu te criei? Pra roubar dinheiro da noiva e gastar com mulher da vida? A mãe dele puxou ele pela orelha como se ele tivesse 10 anos de idade. Eu tenho vergonha de você, Enzo. Vergonha. Meus pais chegaram logo atrás. Meu pai sério, calado. Minha mãe com os olhos cheios de água. O pai do Enzo olhou pro meu pai, tirou o boné da cabeça e disse: Me desculpa, Joelinton. Desculpa a minha família. Eu não criei meu filho pra isso. A gente vai devolver cada centavo que ele pegou da sua filha. Cada centavo. Meu pai apertou a mão dele e disse: Eu sei que você não tem culpa, Crayson. O Enzo estava olhando para baixo, vermelho de vergonha. Aí levantou os olhos e me olhou com aquela cara de cachorrinho triste. Aquela cara que antes me derretia, que me fazia perdoar qualquer coisa. Não dessa vez. Tirei o anel de noivado do dedo e joguei na cara dele. Vai pro inferno, seu idiota. Minha mãe veio até mim. Não disse nada. Apenas me abraçou. E ali eu finalmente chorei. A reunião acabou ali. Ninguém mais falou de festa junina, de barraca de comida, de correio elegante. O presidente da associação tentou retomar a pauta, mas desistiu quando viu que metade das cadeiras já estava vazia, e a outra metade estava em pé gritando. O salão da igreja virou um campo de batalha. Cada casal saiu de um jeito. Tinha a esposa puxando o marido pelo braço, arrastando ele para fora para resolver em casa. Tinha marido jurando que era mentira, que nunca pisou naquela casa, que a câmera estava errada. Tinha esposa chorando. Tinha esposa xingando. Tinha marido pedindo desculpas de mãos juntas. E tinha marido calado, só andando atrás da esposa como o cachorro que sabe que fez coisa errada. Do lado de fora, o Josevaldo ainda estava levando bronca da esposa encostado no poste. O Genivaldo saiu quase correndo com a mulher atrás gritando: Você me paga, Genivaldo! O Melquíades estava sentado no meio-fio, sozinho, com a cara nas mãos. Dona Fifi saiu por último. Calminha. Ajeitou a bolsa no ombro, olhou para mim e deu uma piscadinha. Como quem diz, a noite foi muito divertida. No dia seguinte, a rua da Juju estava vazia. A casa fechada, cortinas fechadas, nenhum movimento. Dona Fifi, que obviamente já estava na janela às 6 da manhã, me contou depois que viu o Ubirajara saindo de madrugada, colocando as malas no caminhão. Foi embora sem olhar para trás.
A Juju saiu algumas horas depois com 2 malas, entrou num carro e foi embora. Nenhum dos dois se despediu de ninguém. Nenhum dos dois deixou recado. Sumiram da cidade como apareceram. Do nada. Nunca mais foram vistos. Chegaram há 1 ano, viraram o bairro de cabeça para baixo e foram embora deixando o estrago pra gente limpar. O bairro ficou em polvorosa nas semanas seguintes. Os casais entraram em crise. Tinha marido dormindo no sofá, tinha marido dormindo na casa da mãe, tinha marido dormindo no carro. As mulheres se dividiam entre as que queriam perdoar e as que queriam matar. O salão de beleza da cidade nunca atendeu tanta mulher querendo mudar o visual depois de descobrir traição. Cortava o cabelo, pintava de loiro, fazia as unhas. Vingança estética. Josevaldo e a esposa continuaram casados. Ele jurava de pé junto que a Juju tinha inventado aquela história. Que ele nunca prometeu ir embora com ela. A esposa fingiu que acreditou, mas todo mundo sabia que nunca mais confiou completamente. Até hoje, quando o Josevaldo chega 5 minutos atrasado em casa, tem que apresentar relatório completo do trajeto. Alguns dias depois da reunião, o Enzo apareceu no mercado. Veio até o meu caixa com aquela cara de arrependido e começou. Que linda, eu preciso conversar com você. Eu sei que errei, fui fraco, mas eu te amo. A gente pode tentar de novo. Casa comigo no cartório, sem festa, sem nada. Só eu e você. Eu olhei pra ele e disse, Enzo, eu estou trabalhando. Você deveria fazer o mesmo e pagar o seu pai aquele valor que ele me devolveu. Vai embora. Mas que linda, você estava de cabeça quente naquele dia. Agora já passou uns dias. Você já esfriou. Vamos conversar com calma. Eu não quero conversar com você. Vai embora. Ele não foi. Ficou parado na frente do caixa, segurando a fila, insistindo. Os clientes atrás dele começaram a ficar impacientes. Foi quando o Jefferson apareceu. Saiu do escritório, caminhou até o caixa e falou firme. Você está incomodando a minha funcionária e os meus clientes. Vai embora ou eu chamo a polícia. Enzo olhou para o Jefferson, olhou para mim e foi embora de cabeça baixa. Depois disso, ele ainda tentou me procurar mais umas 2 vezes. Mandou mensagem, apareceu na porta da minha casa. Meu pai botou ele para correr. Nunca mais apareceu. Continuou morando no bairro. Continuou como servente de pedreiro. Mas nenhuma moça da cidade que sabia da história queria algo com ele. O menino bonito da rua de cima virou o trouxa que gastou o dinheiro da noiva para pagar a garota de programa. Claro que fiquei triste por um tempo. Não é fácil descobrir que o sonho da sua vida era um pesadelo disfarçado. A vida foi seguindo. O mercado, os clientes, o crochê. Dona Fifi continuava vindo todo dia comprar suas coisinhas e me atualizando sobre as fofocas do bairro. Agora que a Juju tinha ido embora, ela estava sem o entretenimento principal e teve que voltar a fazer suas caminhadas para encontrar novas fofocas. 3 meses depois, chegou a festa junina. Na semana seguinte àquela confusão, marcaram outra reunião para organizar a festa junina. Dessa vez com bem menos gente. Muita gente não teve coragem de aparecer. Faltou voluntário para quase tudo. O Jefferson, que até então nunca tinha se envolvido com eventos do bairro, se ofereceu para ajudar. No dia da festa, eu estava na barraca de pastel, e o Jefferson estava lá comigo, ajudando, fritando pastel, atendendo o povo, cobrando os trocados. E ali, naquele cenário de festa junina, com cheiro de pastel e som de forró no fundo, eu vi um Jefferson que eu não conhecia. Ele ria, contava piada, brincava com as crianças que passavam, completamente diferente do chefe sério e reservado que eu via no mercado todo dia. Num intervalo, ele se virou para mim e perguntou: Que linda, quer dar uma volta na festa comigo? Eu olhei para ele e sorri. Quero. Saímos andando pela festa. Jogamos argola, comemos espetinho, tomamos quentão. Ele ganhou um ursinho na barraca de tiro e me deu. Eu adorei. Fazia tempo que eu não me divertia assim. A gente parou na barraca de maçã do amor. Jefferson comprou 2 e me entregou uma. Eu peguei a maçã e fiquei olhando para ele. Ele olhou para mim. E naquele momento, no meio da festa junina, com forró tocando e cheiro de pipoca no ar, eu senti que alguma coisa tinha mudado. Foi quando eu percebi o Enzo parado ali perto, olhando pra gente. Ele ficou ali, parado, sem saber o que fazer. Dona Fifi, que passava naquele exato momento, olhou pro Enzo, olhou pra gente e soltou com aquela voz debochada: Perdeu, Playboy! E saiu andando rindo sozinha. O Enzo foi embora de cabeça baixa, sem dizer nada. Semanas depois, o Jefferson se declarou pra mim. Disse que gostava de mim fazia tempo, mas que nunca ia falar nada enquanto eu estivesse com o Enzo. Antes de qualquer coisa, ele foi na minha casa falar com meu pai. Pediu permissão pra me namorar. Meu pai olhou pra ele, olhou pra minha mãe.
O Jefferson tinha 35 anos e eu 23. 12 anos de diferença. Meu pai pensou, pensou e disse: se a minha filha está feliz, eu estou feliz. Minha mãe serviu café com bolo de fubá. Estava aprovado. E eu continuava sendo caixa do mercado. Não é porque eu estava namorando o chefe que eu tinha virado dona também, né? Sabe, eu passei a vida inteira querendo tanto o Enzo que quando finalmente consegui, não prestei atenção em nada. Não vi os sinais, não vi as mentiras, não vi o que estava na minha frente. É que quando a gente deseja uma coisa por tempo demais, a gente se apaixona pelo desejo e não pela pessoa. Hoje, com o Jefferson, eu entendi a diferença. O que eu sentia pelo Enzo era um sonho de criança. O que eu sinto pelo Jefferson é amor de mulher. E eu nunca tinha sentido isso antes. Minha avó, a mesma que me ensinou crochê, costumava dizer: às vezes a vida tira de você o que você pediu, para te dar o que você merece. E foi a mais pura verdade. Ah, e a nota de R$ 5 com o Bilal desenhado? Ainda está comigo. Guardo na gaveta do criado mudo. Não como dinheiro, como amuleto. Porque foi aquela nota que abriu meus olhos. A vida mandou um sinal para mim e mandou do jeito mais inusitado possível. Através de um desenho de Bilal, numa nota de R$ 5. Quem disse que alguém lá em cima não tem senso de humor? Se você chegou até aqui, deixa a palavra Bilal, quer dizer, rifa nos comentários para eu saber que você ouviu a história toda. E se você conhece alguma Dona Fifi no seu bairro, manda essa história para ela. Obrigada por ficar comigo até o final. Se gostou, deixa o like, ativa o sininho e manda um hype para ajudar o canal. Um beijo grande e até o próximo vídeo.